tratar só desse um mês é complicado, né? Quando a gente não consegue a classificação, é o processo do ano todo e muitas vezes até de mais tempos para trás. Então, assim, eu realmente só posso falar mais por esses 5 jogos. A Série D é uma competição difícil. Tivemos a perda de alguns jogadores, né, mas aquelas 2 primeiras partidas ali que nós não conseguimos pontuar foram fundamentais, assim como algumas partidas para trás também. A gente estava fazendo uma avaliação da equipe como um todo, da competição na Série D, e infelizmente, né, o Campinense ele foi a única equipe que perdeu 5 pontos para o Iguatu, né, nem o Globo perdeu. Então, assim, eu considero também fundamental esse momento, né, de 2 partidas contra o Iguatu. Se vencesse aqui, né, o jogo estaria numa situação diferente, assim também como eu me coloco como culpado também do processo, porque nessas 5 partidas aí, se a gente tivesse conseguido também um empate nas 2 primeiras, talvez a história também seria diferente. Precisaria tirar um saldo, mas enfim, no jogo contra o Globo a gente poderia apertar um pouquinho mais para tentar fazer um gol. Então, assim, essa avaliação que eu faço em relação a essas 5 partidas. Em relação ao Campinense, fazer uma avaliação é um pouco mais complicado e realmente, como você falou, eu tenho certeza que a diretoria vai se pronunciar, porque a diretoria é uma diretoria muito presente. Eu entendo que talvez não fosse um momento durante a competição, né? A diretoria está se pronunciando sobre desclassificação, até porque a gente só estava desclassificado nesse jogo. Num jogo anterior contra o Globo a gente tinha chance de classificar. Então, como é que a diretoria ia falar de uma desclassificação se ainda a gente não estava classificado? Essa última semana poderia vir, poderia, mas já está acabando a competição. Eu acredito que agora, nesse processo aí, a diretoria vai fazer um balanço, vai conversar com vocês e vai poder falar sobre tudo isso. Só que, assim, tem coisas que vem acontecer na equipe de futebol para realmente evoluir, né? Eu sei que é um momento difícil, o torcedor está sentindo, a gente sente a dor do torcedor do Campinense também. Na partida contra o Santa Cruz aqui, eu experimentei uma situação que eu nunca tinha experimentado, né? Porque a minha primeira equipe foi uma equipe do Retrô que não tem a torcida do Campinense, e realmente fiquei assim, com um gostinho, né, de quero mais, de poder continuar aqui no Campinense, de voltar no próximo ano ou quem sabe no ano seguinte, para realmente ver esse amigão cheio aqui e sentir a força do torcedor apoiando o tempo todo, como foi no jogo do Santa Cruz. Então, esse é o balanço que eu deixo, né, desse momento que a gente está vivendo, dessa partida, e o lamentar, não só pelos jogadores que lutaram o tempo todo, pela comissão, pela diretoria, como eu disse. Eu sei que a torcida está chateada, mas é uma diretoria muito presente, que honra tudo que promete, tudo que está no papel, como o salário dos jogadores, todo o esforço possível para a gente ter a estrutura adequada para trabalhar. Então, tudo isso a gente também tem que colocar aqui, deixar frisado para o torcedor, para a imprensa, porque nesse momento agora eu sei que o normal é todo mundo bater, é todo mundo criticar, mas às vezes as coisas no futebol você faz ela de maneira correta e não acontece. Não estou dizendo que a diretoria fez tudo correto, lógico que tem erros que eles vão avaliar, que eles vão estudar, e que se continuar no Campinense, com certeza vão fazer mudanças e não vão cometer novos erros. Mas, mais uma vez, me dirijo ao torcedor do Campinense, pedindo desculpas, né, em nome da diretoria, em nome dos jogadores, em nome da comissão, por a gente não ter feito a nossa obrigação, que era colocar o Campinense entre os 4 e hoje está brigando pelo acesso. Rodrigo, em relação a você falou sobre continuidade, ficou aquele gostinho de continuar no Campinense. Ano passado o Campinense foi rebaixado da Série C para D e manteve o técnico Flávio Araújo. Inclusive muitos questionam essa escolha para o início da temporada e que desencadeou até hoje. Você coloca de fato o cargo à disposição para uma continuidade do Campinense, mesmo não tendo um calendário cheio ano que vem? Não, a minha saída teoricamente é certa, né? O clube vai passar pelo processo de eleição. Então não tem como o Danilo ou o Beto, que é o diretor de futebol, ou qualquer membro da diretoria garantir a minha presença, porque eles vão passar por um processo de eleição que pode vir outro presidente, outro diretor que queira outro treinador. E assim, a gente também não pode ficar muitas vezes esperando esse tempo todo, porque a gente sabe que a vida de treinador ela é muito rápida, as coisas acontecem muito rápido no futebol. Então o sentimento que eu deixo é que eu quero muito voltar no Campinense. Não sei se nesse próximo ano, né, vai ser um ano difícil em relação a calendário, mas é como eu falei, o gostinho que eu senti aqui de jogar
uma pequena parcela da torcida, né? Porque eu acho que aquilo ali não tinha nem 10% do que o Amigão pode ter, né? Eu já vi fotos, vi vídeo, vi jogos do Campinense com o Amigão lotado, então assim, eu queria muito vivenciar e viver isso aqui no Campinense. Não posso garantir, porque vai vir um processo de eleição, mas se no futuro próximo aí, a próxima diretoria ou essa tiver continuidade, chegar para conversar comigo sobre uma possível vinda para o Campinense, eu vou estar muito aberto, porque gostei demais de trabalhar aqui, gostei demais de ter contato com pessoas sérias no futebol e gostei demais também das críticas da torcida, que faz parte também, e gostei demais daquela energia que teve aqui no jogo contra o Santa Cruz. Eu espero vivenciar isso um dia novamente aqui no Campinense. Agora, a pergunta que é calar. O Campinense, você tinha colocado o Maicon Assis e o próprio Mauri, que jogou improvisado. Faltava um jogador de ligação ali no meio campo do Campinense, na sua opinião, para que o time pudesse chegar mais ali ao ataque? Olha, faltava mais peças, a gente precisava reforçar a equipe, isso aí é óbvio, né? Perdemos alguns jogadores. Eu acho que quando a gente passa por um processo ali de 9 jogos, onde praticamente não ficamos no G4, a confiança da torcida vai diminuindo, a imprensa vai batendo, porque realmente faz parte, os jogadores também vão perdendo a confiança um pouquinho, e aí tem a mudança de treinador que devolve um pouco dessa confiança, devolve um pouquinho desse ímpeto, mas a gente entender que precisava reforçar. Tentamos, né, fizemos alguns contatos, fizemos alguns reforços, mas depois daquela partida contra o Souza complicou um pouquinho, porque a nossa chance de classificação realmente diminuiu bastante. Então o jogador vir para cá e jogar uma competição onde a gente tem uma chance grande, né, de não classificar, fica complicado. Mas se a gente tivesse vencido ou empatado naquele jogo contra o Souza, a gente tinha reforçado mais a equipe, vocês iam ver uma equipe mais forte no Campinense, um elenco mais forte. Eu tenho certeza que hoje a gente não estaria brigando, a gente estaria classificado, porque a gente ia conseguir fazer um trabalho e montar uma equipe, reforçar a equipe com jogadores realmente de qualidade. E a gente chegou a contactar, alguns estavam praticamente certos, mas depois da derrota do Souza complicou um pouquinho as negociações. E agora falando do professor Dico Uller, eu queria que o senhor avaliasse a sua passagem pelo Campinense, pegando o time já numa situação um pouco conturbada após a saída do Luan Carlos e tentando classificar o time, tendo chances até a penúltima rodada, precisando fazer o resultado de 3 vitórias e conseguiu executá-las, apesar da má sorte, digamos assim, dos outros resultados não terem combinado, mas conseguiu fazer o seu trabalho. Então eu queria que o senhor avaliasse o mesmo. Mais uma vez, eu acho que eu consegui fazer o meu trabalho, mas faço a meia-culpa também, porque os 2 primeiros jogos a gente podia ter pontuado e não pontuamos. Então, assim, não posso colocar na conta só de quem estava aqui antes de mim. Considero, como eu falei, a partida do Iguatu talvez um ponto decisivo para que a gente hoje não tivesse classificado, porque quando você faz uma análise do grupo, ninguém perdeu 5 pontos para o Iguatu, só o Campinense. Eu acho que isso foi fundamental, mas também esses 2 jogos contra o Souza e o Nacional, se a gente tem uma vitória ou pelo menos um empate, a gente estaria falando de outra história aqui. Mas, de maneira a fazer a minha avaliação, eu faço uma avaliação muito positiva, né, da minha vinda aqui. Eu saio como um treinador muito mais completo, vamos dizer assim, pelas experiências que eu tive, pelas dificuldades que eu tive em relação a alguns problemas, né, no elenco que a gente tem que resolver, alguns fogos que a gente tem que apagar, que é normal, todo treinador tem isso, né, a capacidade de ter que resolver problemas técnicos e táticos, fazendo alterações e até improviso, que a gente fez com o Jefferson aqui agora, que jogou de ala esquerda. Eu acho que foi a primeira vez que ele jogou assim no Campinense. Foi a melhor partida de Jefferson, eu acredito, no jogo, no Campinense, inclusive com 2 gols. Então, assim, tudo isso aí faz o treinador evoluir, por isso que eu acredito que a minha passagem aqui, apesar de não ter sido vitoriosa e ter cumprido o objetivo que era classificar, eu considero ela muito positiva e espero, né, assim como eu deixo as portas abertas com a diretoria, porque eles me falaram isso, eu espero demais deixar as portas abertas com a torcida, né, para que no próximo momento, onde meu nome seja ventilado aqui, ou seja falado, ou cogitado pela diretoria, a torcida abrace, porque, como eu falei, eu tenho muita vontade de voltar aqui no Campinense, fazer um trabalho a longo prazo, começar a montar a equipe, e eu tenho certeza que, independente da divisão D, C,
B ou A. Se eu chegar aqui no Campinense, com a estrutura que a gente tem, com os jogadores que a gente pode contratar, com a força da torcida, eu tenho certeza que a gente faria um grande trabalho aqui na frente do Campinense junto com essa torcida. Esses jogadores que chegaram do Campinense, como o próprio Tarcísio, o outro atleta, o zagueiro, né? O Sergipe. Isso, foram indicações suas? Foram, todos os jogadores que chegaram depois foram indicações minhas, né? O Fabinho, o Sergipe, o Tarcísio, tudo indicações Fala aí minhas. do desempenho deles. Olha, o mesmo foi titular todos os jogos, um jogador muito regular, experiente, nos ajudou demais. Sergipe chegou, a gente só tinha um zagueiro, né? Então ele chegou ali e teve que resolver o problema, entrar na equipe. E nos 2 primeiros jogos não tomamos gol, tomamos 2 gols agora aqui de pênalti, né? Então também considero que foi um jogador muito regular. Fabinho, infelizmente, teve uma lesão, né? E aí não conseguiu ter a melhor forma física dele para atuar. E o outro jogador foi o Tarcísio. O Tarcísio chegou para 2 partidas só também, é muito complicado, mas um jogador tecnicamente muito bom, que tem uma capacidade de finalização muito grande. E eu tenho certeza que esses jogadores chegam antes, com mais partida, com mais tempo para treinar, são jogadores que iam marcar história aqui no Campinense e ia deixar as portas abertas, como eu acho que deixam. Acho que deixam, né? O Memo, um jogador muito regular, que foi muito bem, então eu estou muito feliz com as contratações. Lamento não ter chegado antes para trazer mais jogadores e para que os jogadores tivessem tempo para treinar e trabalhar junto a toda a comissão.